Um lobo? Uma hiena? Um último exemplar vivo de uma espécie desconhecida? Ou uma verdadeira besta? Escondido entre as montanhas francesas, mas com uma fúria fora de controle, muitas vidas ceifadas, mas alguns sobreviventes para relatar a presença real de uma fera. Esse é o Ordinário e hoje nós veremos sobre a besta de Gévaudan. Eu não sei se a minha pronúncia do francês está correta, mas o que eu sei é que esse animal foi responsável por um verdadeiro massacre. E foram vocês que sugeriram esse tema nos comentários. Por isso, já deixa logo o seu like e vamos nessa! Entre humanos abatidos e alguns sobreviventes, uma história de terror começou a circular em uma pequena província francesa. Os fatos são sim assustadores e muitas dúvidas e mistérios vêm à tona até os dias de hoje. França, 1764 a 1767, província de Gévaudan, localizada nas montanhas de Margeride. Ataques a humanos desencadeiam uma série de eventos cercados de terror e controvérsias. Nesses acontecimentos, uma única certeza: a mandíbula desse predador era realmente poderosa, pois sua área de ataque era diretamente na garganta, e inclusive algumas vítimas foram encontradas faltando essa e outras partes do corpo humano. Os ataques cobriram uma área grande, aproximadamente de 80 por 90 quilômetros, mas mesmo com a distância dos ataques, os relatos eram muito semelhantes, tanto pelos corpos encontrados quanto por partes dos sobreviventes. A história se dá início em 1764, quando rebanhos de ovelhas começaram a ser massacrados. Muitas ovelhas eram abatidas da mesma forma, um ataque mortal na garganta, e eram parcialmente devoradas. Poucos meses depois dos primeiros ataques a rebanhos, uma jovem foi atacada em uma floresta próxima à região rural, quando transitava da fazenda em que morava para a cidade. A jovem ficou muito ferida, mas sobreviveu evitando as mordidas no pescoço com os braços, que ficaram gravemente mutilados. Segundo a moça, a criatura era do tamanho de um bezerro, com pescoço e cauda peluda de uma coloração avermelhada, porém seu peitoral era mais claro, orelhas eretas, boca preta e dentes largos e afiados, que movia-se saltando e correndo, e ainda possuía uma lista branca da cabeça à ponta da cauda. Em 30 de junho de 1764, o primeiro ataque mortal acontece. A vítima, uma jovem menina de apenas 14 anos de idade, encontrada nas proximidades da mesma floresta. Os ferimentos eram muito semelhantes aos das ovelhas, inclusive a parte da garganta. O terror começou um ataque atrás do outro, com quilômetros de distância, porém exatamente da mesma forma. Uma ferida mortal no pescoço e órgãos devorados. Estamos falando dos anos de 1700, onde a comunicação era feita por cartas e as viagens eram a cavalo. Com toda a limitação da época para apurar os fatos, conseguiu-se catalogar 113 mortes e 49 feridos ao final de quase 3 anos, mas os números podem ser muito superiores a esse. Os sobreviventes relatavam uma criatura muito semelhante a um lobo, porém a descrição da cauda peluda e franja e o estrago feito nas mordidas apontavam que o responsável pelos ataques era provavelmente uma hiena. A aparência do animal mudava um pouco de vítima para vítima que sobrevivia, porém a boca negra cheia de dentes e um odor insuportável estava presente em todas as histórias. A verdade é que os testemunhos das pessoas que sobreviviam aos ataques confundiam ainda mais os investigadores da época. Um lobo solitário poderia sim atacar humanos por serem presas fáceis, pois um lobo sem sua alcateia terá que optar por vítimas mais simples de serem caçadas. Porém, um só lobo não teria o comportamento de abater várias ovelhas em uma só noite, por exemplo. Ele iria abater somente uma e se alimentar dela. Outro fato é que o lobo não costuma atacar diretamente na garganta. Geralmente eles mordem os membros inferiores primeiro, para enfraquecer a presa, e depois a finalizam.
A descrição era de lobo. O comportamento, a mordida e a aparência da cauda eram de uma hiena. Um único tipo de hiena poderia agir sozinha e ser responsável pelos ataques. Inclusive, ela viveu na França, porém há milhares de anos. A hiena das cavernas se encaixa nos tipos de ataques, porém ela não existia mais nesse local, o que realmente estava ceifando a vida de dezenas de pessoas na França nos anos de 1700. Grupos de caçadores foram feitos, porém eles perdiam o rastro do animal. Armadilhas não o pegavam e em algumas aparições em meio à mata, as armas falhavam. Foi aí que a lenda começou a tomar forma e o animal começou a ser chamado de besta. A população local acreditava que se tratava de um lobisomem ou de uma besta mitológica que estaria fazendo com que as pessoas pagassem por seus pecados. O rei Luís XV ofereceu 6.000 libras para quem capturasse a fera. Foi aí que os registros mais sérios começaram a ser feitos para tentar se estabelecer uma localidade mais correta de onde se procurar. E nesses registros algo bizarro chamou a atenção. Todas as vítimas do sexo masculino tinham acima de 36 anos. Se é uma simples coincidência, nós nunca saberemos. Em 21 de setembro de 1765, um grande lobo foi abatido pelo renomado caçador Antoine de Bitorne Marx. O animal tinha 84 centímetros de altura de ombro, 1,83 m de comprimento do focinho à ponta da cauda e cerca de 60 quilos. Houve muita especulação, pois um lobo que estaria se alimentando com tanta frequência não pesaria apenas 60 quilos, mas sim pelo menos 90 quilos. Porém, Antoine alegou que em sua vida de caçador nunca tinha abatido um lobo tão grande e acreditaram na sua história. O animal foi empalhado e enviado para Versalhes e Antoine começou a ser tratado como o herói da época. Mas a mentira do caçador caiu por terra no dia 2 de dezembro do mesmo ano, onde 2 crianças foram atacadas e ficaram gravemente feridas, enquanto brincavam do lado de fora da casa na fazenda. Depois disso, os casos voltaram a se tornar crescentes e outras buscas pela criatura também. Outra lenda surgiu, dessa vez não de um lobisomem, mas de um homem que estaria se transformando em uma besta com características de hiena. Em 1767, outro caçador, Jean Chastel, alegou que enquanto descansava com sua equipe de caçadores, ele avistou o animal e com sua lança o destruiu, além de ter atirado uma bala de prata banhada em água benta, abatendo assim a criatura. Dessa vez uma hiena de 58 quilos. O animal foi embalsamado, mas de forma muito precária. Quando chegou a Paris na presença do rei, precisou ser destruído por conta do mau cheiro. Mais rumores começaram a se espalhar falando que a hiena era de propriedade do pai de Jean, que também era caçador e que ele teria forjado esse relato para ficar com a fama de salvador, já que os ataques estavam diminuindo. Os ataques pararam da mesma forma que começaram, do nada. Em 1960, uma junta de biólogos analisaram a transcrição dos casos. Entre os documentos estavam escritas do primeiro caçador, Antoine de Bitorne Marx. Os biólogos chegaram à conclusão que o animal era realmente um lobo. Franz Julien, taxidermista do Museu Nacional de História Natural de Paris, encontrou os restos de material dentário do primeiro animal abatido, que estavam nos arquivos do museu. E segundo a análise de laboratório, eles eram de um lobo. Em 1979, foram encontrados os restos do segundo animal abatido que foi destruído a mando do rei. Análises desse material foram compatíveis com restos de hiena. Um estudo de 1980 sugeriu que o animal em questão não poderia ser nem um lobo e nem uma hiena, mas sim alguma espécie desconhecida da ordem Mesonychidae, que são mamíferos já extintos que possuem aparência semelhante aos relatos desse caso. Em 2009, o caso se tornou popular no mundo contemporâneo quando o canal History contou essa história em um documentário de nome The Real Wolfman. Historicamente, nos anos de 1764 a 1767 na França, mais especificamente na província de Gévaudan e nas cidades vizinhas,
realmente houve uma série de ataques que envolveram um estranho animal. Mas até os dias de hoje, qual animal foi o responsável por esse massacre permanece um total mistério. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa história, a besta de Gévaudan. E se gostou do vídeo, deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal. Eu fico com a versão do lobo. E você? Obrigado por assistir. Fui!